E como você viu, Lula ressaltou no G7 a urgência de investimentos em fontes de energia renováveis, mas ainda não se pronunciou a respeito da negativa do Ibama a um pedido da Petrobras para explorar a bacia do Amazonas. A decisão do Instituto vem dividindo a base do governo. Um parecer técnico apontou dificuldades para socorrer a região em caso de vazamento. Segundo o documento produzido pelo Ibama, em caso de um eventual vazamento, o tempo de deslocamento de socorro deve ser de pelo menos 43 horas, considerando boas condições de navegação. Isso porque a base terrestre mais próxima da região que poderia ser explorada fica em Belém, a mais de 800 quilômetros de distância. O parecer do órgão revela ainda que, em caso de acidente, os países vizinhos ao Brasil seriam diretamente afetados. Pequenos e médios vazamentos podem atingir águas fora do território brasileiro em até 10 horas, os maiores em até 15 horas. O que a decisão do Ibama mostrou é que as ações de resposta previstas pela Petrobras para lidar com um acidente de vazamento de óleo na Foz do Amazonas, elas não são viáveis. Isso porque a gente está falando de uma região muito remota e ainda pouco conhecida. Então, os deslocamentos, das aeronaves ou das embarcações necessárias para atender um acidente, eles demorariam um tempo maior do que o ideal para se conter um vazamento, para se salvar a fauna que eventualmente seja atingida e conter esses riscos da forma correta. Além disso, o fato de ser uma região de fronteira traz uma complexidade ainda maior, porque a Petrobras precisaria cruzar as fronteiras brasileiras para conter um óleo num caso de vazamento em pouquíssimas horas. As análises serviram de base para o Ibama negar a licença à Petrobras para perfurar um bloco de petróleo localizado na bacia da Foz do Rio Amazonas. Apesar da negativa, a empresa divulgou um comunicado afirmando que vai apresentar um pedido de reconsideração junto à presidência do Ibama até a próxima quarta-feira, data do vencimento do prazo legal. Diz ainda que uma avaliação da companhia concluiu que é possível manter a sonda mobilizada na região até o dia 29 deste mês, sem que haja custos adicionais. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que, em caso de negativa definitiva do Ibama, a companhia estuda realizar testes na Guiana Francesa e no Suriname. A possível exploração da foz do Rio Amazonas causou uma crise no governo federal. Ontem, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu separadamente com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Os dois estão em lados opostos no tema. Alckmin teria tentado mediar um diálogo entre Silveira e Marina, sem sucesso, e teria preferido esperar a volta do presidente Lula ao Brasil para decidir que posicionamento o governo vai tomar sobre o tema. E uma exploração de petróleo que aconteça hoje, ela só será produtiva daqui mais de 10 anos, ou seja, depois de 2030, quando a gente precisa estar numa economia baseada em baixo carbono, em fontes de energia renováveis. Então, os ativos hoje investidos em exploração de petróleo provavelmente serão ativos encalhados no futuro, porque esse combustível fóssil não encontrará mercado para a venda de óleo no futuro.